Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso espaço Dois Dedos de Conversa. Hoje tenho mais um convidado. Lembro que nas duas últimas rubricas tivemos o professor Manuel de Almeida Damásio e o Dr. Ednilson dos Santos. Hoje tenho o Dr. Martilene dos Santos. Ele é o nosso administrador delegado do Grupo Ensinos, portanto do IPT e do ISG Guiné-Bissau, para a Guiné-Bissau e para Cabo Verde. Ele é simultaneamente dirigente do PAIGC e neste momento é candidato à liderança do PAIGC. Portanto, naturalmente, como todos nós, na sua vida cívica tem a sua atividade política e depois na sua vida profissional tem a sua carreira, que neste caso é connosco. Trabalha já desde finais de 2017 connosco. Temos vindo a implementar o IPT e o ISG Guiné-Bissau. Hoje vamos falar um pouco sobre a África, Dr. Martilene dos Santos, e sobre os desafios da educação para o continente africano, mas principalmente gostava de me centrar na Guiné, que é o seu país, a sua pátria. É um país onde nós temos investido muito. Com a Universidade Lusófona da Guiné estamos há cerca de 20 anos no país e depois com as duas nossas instituições estamos há cerca de 4, 5 anos. Eu gostava de lhe perguntar como é que vê o status quo da educação na Guiné, portanto, que apreciação é que faz do estado da educação na Guiné-Bissau? Muito obrigado, professora Teresa. Desde já eu quero agradecer esse convite, de poder estar aqui mais uma vez com a professora Teresa, partilhar essa nossa empreitada, essa nossa peregrinação. Né? Nós assumimos a missão de mudar o rumo dos acontecimentos, assumimos a missão de servir na educação, apostar na educação para fazer um país melhor, uma África melhor, um mundo melhor. Falar da educação é uma das nossas maiores alegrias e felicidade, porque representa para nós a esperança dos povos, representa para nós uma inspiração, uma mobilização das comunidades. As nossas ações cotidianas só fazem sentido se conseguirmos pensar que o outro conta. Se conseguirmos dar um pouco do nosso conforto e pôr à disposição dos outros. Significa que diariamente temos que pensar nos próximos. Então considera que a educação é de facto o melhor elevador social que existe? Não considero, eu tenho uma forte convicção que é minha convicção, mas forte mesmo, que é porque se não posso fazer uma comparação benchmark com outras sociedades. Nós estamos aqui para falar da educação na Guiné e África, mas eu penso que seria um bocado de descuido da nossa parte, ou falta de atenção, não conseguirmos estabelecer alguma comparabilidade, se quisermos falar disso. Eu posso pegar os países africanos hoje em dia, na sua maioria, considerados países low income, baixa renda, right? Então, eu posso pegar nos países, de facto, que hoje apresentam como países de alto rendimento, né? Com alta produção, com produto interno muito elevado, países desenvolvidos. Para compreendermos isso melhor, temos que perguntar, temos que questionar como é que esses países conseguiram lá chegar. Esse estatuto, esse status quo de alto rendimento, não é estanque, não é uma coisa fixa, adquirida. Tem que se trabalhar todos os dias no sentido de manter o país nesse nível de produtividade. Para poder manter o seu GDP. Através da educação. Só se consegue com literacia. Por que consegue com a educação? Porque temos que perceber que para o país ter um nível de rendimento muito elevado e competitivo no mercado, hoje, tem que ter a mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada, por exemplo, quando estamos a falar isso, podemos analisar outros dados. Por exemplo, eu podia trazer para aqui 2 países com realidades completamente separadas, diferentes, mas que apresentam dados em termos da produção muito semelhantes. Se quisermos fazer... Vou tentar fazer 2 comparações. Vou fazer a comparação entre Alemanha e Japão, ou se quiser eu faço comparação entre Singapura e Arábia Saudita.
para percebermos o quão importante é a educação para os países apresentarem um nível de produtividade, para manterem com GDP, com Produto Interno Bruto, produção nacional no mês muito elevado. Isto é que permite, de fato, os países criarem um bem-estar para os seus cidadãos e tornar o país mais competitivo em relação no mercado internacional. Por exemplo, falou no Japão. O Japão é um país que tem para cima de 90% da população com curso superior. E depois com mestrado e doutoramento, mas portanto com o curso superior tem acima de 90% da população. Na sua ótica, o que é que falta à Guiné-Bissau para lá chegar? A Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau está a fazer um percurso. A Guiné-Bissau é um país novo. É verdade que quando queremos consolidar investimento na educação, nós somos um dos players na educação, um dos atores na educação, mas a entidade responsável pela concepção das políticas, sobretudo no setor da educação, é o governo. O governo, na democracia, resulta das eleições, né? Então, nós podemos estar a querer pedir mais da Guiné em termos de governo, mas não esquecemos que as pessoas que elegem o governo, de facto, carecem dessa liberdade, da avaliação. Se essas pessoas não estão preparadas para fazerem a avaliação das propostas que chegam para votar, estaremos a falar sempre de uma disfunção. Porque essas pessoas não estão habilitadas para fazer uma avaliação rigorosa da escolha, o bem, da ficção. Então, isso nas democracias de muitos países de low income, países de baixa renda, baixo rendimento, que é o caso da Guiné-Bissau e muitos países africanos, continuamos com essa disfunção nessa linhagem. Nós falamos do Japão. O Japão tem um nível muito elevado. A data de hoje estamos a falar de 95%, 97% de literacia. Né? Eu disse há bocado que queria fazer comparação entre Japão e Alemanha, por exemplo. A Alemanha é um país recorde em termos da balança comercial. A Alemanha é um país que está sempre com surplus, quando estamos a falar de economia em termos de câmbio, de trocas. Né? Às vezes, quando encontramos a dívida da Alemanha, muito pouco, o Japão tem uma dívida muito elevada. Mas isso eu teria que entrar noutro campo que exigiria mais atenção e mais explicação. Mas só que, voltando ao nosso core, a essência, que é a educação. Só com a educação é que podemos decifrar, compreender esses mecanismos. E a África, nós, muitas vezes, somos confrontados com questões, mas se a África tem tudo, por que é que não avança? Se Singapura avançou, hoje está no países com maior produtividade, com GDP mais elevado, Produto Interno Bruto. Singapura faz apenas uma coisa: importa, transforma e exporta. Essencialmente, recebe os produtos, transforma esses produtos e volta a colocar no mercado. Singapura chega até a importar água, ok? E é um país que apresenta níveis invejáveis de rendimento. Por que não conseguimos fazer isso em África? Again, temos que trabalhar. Temos que apostar na educação. Não é fácil. Nós assumimos isso como um desafio. Eu falo isso repetidamente, porque de facto o professor Manuel Damasio, o nosso presidente, teve essa visão e continua a acreditar nisso. Inspira-nos a todos nesta peregrinação, nessa empreitada de chegar, fazer a educação chegar a todo lado, a todos os povos, no sentido de participar no processo. Então, mas considera que a educação é fundamental para atingirmos, por exemplo, níveis muito elevados de produto interno bruto? É indispensável. É indispensável. É essencial. É indispensável. É essencial. Então, qual é o papel que encontra nos nossos projetos educativos para o desenvolvimento da educação na Guiné-Bissau? É um papel relevante? Não é um papel relevante? Bastante relevante. Bastante relevante. Professora Teresa, nós começamos a abordar a educação em diferentes segmentos. Nós começamos com uma educação superior, porque entendemos que para fazer face às dificuldades do país, era preciso adotar pessoas com formação superior, através de uma universidade. E ao longo do processo, percebemos que, de facto,
a necessidade do país não se confinava apenas à formação superior. E aí viramos completamente para uma educação de formação profissional. Por quê? Porque a partir da formação profissional, falei da Alemanha há bocado. A Alemanha é um que exemplo. É muito forte na formação profissional. O país Foi um dos com uma precursores. competitividade, se calhar invulgar, a nível global. A Alemanha tem uma competitividade em termos económicos vulgar. Os dados falam, podemos falar dos dados, como disse, a Alemanha é um país que consegue manter surplus, manter a parte positiva da sua balança de pagamento para muitos anos. Às vezes é bom também ter um equilíbrio, porque mas a Alemanha consegue isso. E só consegue isso com formação profissionalizante. Tem muitos quadros superiores, mas tem quadros com skills concretos. Né? Por isso é que a sua economia ficou bastante robusta. Porque tem mão de obra qualificada. Então a Guiné-Bissau, nós quando começamos essa abordagem da formação profissional, é verdade que a Guiné-Bissau é um país, eu disse isso, expliquei isso na altura quando começamos o processo da criação do nosso IPT, que a Guiné-Bissau já vinha com essa capacidade. A Guiné-Bissau, em 1980, já tinha escola, já tinha montagem de Volvo em Bissau, já tinha montagem em AE, que é Citroën, em Bissau, em 80. Então, mas passou alguma coisa para estarmos hoje perante o desaparecimento dessas indústrias. Mas era preciso, de facto, as indústrias para funcionarem, precisamos de mão de obra que consiga sustentar a produtividade dessa indústria. Bom, nós estamos precisamente a motivar, a tentar reduzir essa desqualificação, adotar as pessoas de skills necessárias para criar empregos e para poderem também estar melhor preparadas para os seus empregos, aumentando a competitividade no país. Não é uma missão fácil. Esse desafio, nós como uma organização sem fins lucrativos, né? Com alguma limitação, tentamos fazer isso, mas essa missão, em primeiro lugar, é do governo. Né? Nós podemos abrir os caminhos, podemos dar sinais ao governo, estamos a fazer dentro de nossas capacidades, mas a nossa capacidade não dificilmente chegará para... Claro. Diga-me só uma coisa, Dr. Matilene dos Santos. A Guiné-Bissau é um país que tem uma forte população jovem, não é? Certo. Tem mais de metade da população jovem. Os jovens olham para a educação de que forma? A Guiné-Bissau, como disse há bocado, está a fazer o percurso. Né? Os jovens guineenses têm uma ansiedade, têm um gosto pela educação enorme. Gostam de estudar. Só que às vezes não há combinação entre a vontade dos jovens em estudarem e a oferta que têm. Isso é outra questão que merece também ser trabalhada. Mas os jovens é um país com muita juventude. 65% dos guineenses são jovens. Isso significa que é um país com potencial labor, muito grande. mão de obra, né? Que precisa ser trabalhada, mas é verdade que isto não é só o facto de termos essa população, termos já a qualificação. Não, temos de trabalhar no sentido de qualificar essa mão de obra para podermos tornar o país competitivo, mas isso só se consegue com a educação, porque só da educação conseguiremos ter um bem-estar para todos que todos almejamos. É verdade que A educação é o maior elevador social que existe. Absolutamente. Como dizia Nelson Mandela, é a arma mais poderosa para fazer o mundo melhor. Dizia há bocado que eu também faço política partidária. É com essa convicção. Porque temos que fazer ouvir que é preciso educação mais. E a educação tem interferência em todos os setores de atividade. Sim. Populações mais qualificadas têm impacto nas pescas, na agricultura, no comércio, nos serviços. Cada vez mais estamos a perceber que... Porque hoje em dia, quando avaliamos os países, ou mais uma vez, com alto rendimento, países com nível de rendimento, de income, de rendimento muito elevado, como os países que eu mencionei há bocado, um dos fatores fundamentais para ter esse sucesso é a educação. Porque esses países são avaliados, por exemplo, nível de literacia e educação, mas o nível de literacia que tem esses países é que permite esses países serem mais competitivos na transformação ou no trabalho que fazem.
Fazem trabalho como? Quer na indústria, na saúde, com a educação. Os trabalhos que fazem a nível de aferir o nível da penetração da democracia nos países só se consegue com a educação. Todos os outros segmentos, todos os outros fatores concorrem para tornar um país mais com nível de rendimento muito elevado. A educação é fundamental. E nós não podemos almejar um futuro melhor para o nosso país, o bem-estar para todos, né, sem ter educação. Posso trazer aqui outros dados, por exemplo, dados de redistribuição do rendimento do país. Por exemplo, há países que têm maior redistribuição, têm menos bom. O que consegue? Como é que conseguimos aferir isso? É só através da educação. Uma pessoa qualificada consegue avaliar como é que está a ser redistribuído o rendimento do país. Tudo é base da educação. Claro. Dr. Martilene, uma última pergunta. Como é que vê o futuro do país? Da Guiné-Bissau, estamos a falar da Guiné-Bissau. Os membros da nossa comunidade colaborativa conhecem a Guiné, com certeza. Estou muito curiosa em saber mais sobre o país e principalmente como é que vê o futuro do país. Guiné-Bissau é um país com um futuro bastante promissor. É só pensarmos que Guiné-Bissau, a natureza já nos permite sonhar com uma Guiné bastante positiva e melhor. Natureza em termos de recursos naturais. Primeiro temos o homem. O homem guinense é média. Neste momento é uma média de jovens entre 18 a 35 anos. Representa 60%, 65%. Isso significa que essa juventude pode ser trabalhada. Claro. Por o país, de facto, nos próximos 20 anos, numa posição de ser um país de rendimento não médio, de alto rendimento. Claro. Consegue-se. Mas como disse, mais uma vez, se não se consegue só falando, tem que se trabalhar na formação, na adotar essa juventude com capacidade, com skills necessários para transformar o que tem. Depois temos recursos naturais em termos de solo, recursos que vêm de solo. Temos potencial forte na Guiné-Bissau. Depois temos pesca, temos agricultura. Então a Guiné-Bissau tem todos os fatores, de facto, necessários para um país próspero, para um país equilibrado, um país inclusivo, um país com o bem-estar aceitável para o seu povo. Só precisamos de trabalhar, só precisamos de apostar na educação. Temos que aceitar, formar, libertar os nossos irmãos para poderem avaliar. Não podemos pensar que quando falamos em educar nossos irmãos estamos a perder o nosso status, a nossa comunidade. Não. Temos que apostar em empoderar os nossos irmãos para que a massa, a crítica dos nossos irmãos possa nos ajudar. Claro. Né? Porque senão, se continuamos a pensar que eu já estou formado, então o outro pronto, fica lá. É a pior coisa que um homem pode pensar. O homem tem que pensar sempre no próximo. O homem tem que pensar que o próximo necessita do que ele tem. Uma questão de oportunidade. Nós todos somos iguais, nascemos iguais. Somos diferentes, mas nascemos iguais. Então todos nós merecemos as mesmas oportunidades. Muito bem, Dr. Martilene. Gostei muito de o ter connosco nesta rúbrica Dois Dedos de Conversa. Tenho a certeza absoluta que teremos muito mais motivos para conversar numa próxima oportunidade. Gostaria de saber se tem alguma mensagem só para terminarmos, para deixar aos membros da nossa comunidade colaborativa. Eu penso que a minha mensagem será uma mensagem de esperança para o povo guineense. Também de agradecimento. Não seria justo estarmos aqui a falar sem deixar um vibrante apelo e agradecimento ao grupo lusófono Professor Damásio, quem desenhou tudo isto. Nós estamos apenas a ser last mile, Professor Damásio, tentar chegar aos pontos onde ainda não chegamos. Mas isso só chega com convicção forte de que a educação, através da educação, conseguiremos ter um mundo melhor. Em Guiné-Bissau, é possível. Singapura conseguiu. Nós também vamos conseguir. Nós podemos fazer melhor que Singapura. Muito obrigado. Espero então que tenham gostado desta conversa, que tenham aprendido mais sobre a Guiné. Convido-vos a descobrirem mais sobre a Guiné-Bissau e a visitarem o país, quem sabe,
a capital, Bissau, as ilhas dos Bojagós, um conjunto de ilhas muito apetecíveis. Eu estarei cá no próximo mês com o professor Miguel Varela. Até lá, desejo-vos umas boas semanas e bem-ajam.